você que nos acompanha pela TV Canção Nova. É com muita alegria que nós estamos juntos novamente em mais um programa Trocando Ideias. Nós estamos em família, conversando como família, sobre coisas que família gosta de conversar. Assuntos que fazem parte do nosso cotidiano, assuntos de espiritualidade, de fé, de relacionamentos e tudo aquilo que são questões que nós devemos conversar, nós devemos dia a dia procurar crescer, se aprofundar. Por isso nós temos um programa como este, feito para você, com a sua participação, no qual a gente procura conversar. Como nós já dissemos em outros programas, não é um programa feito por doutores, por mestres, por pessoas entendidas em assuntos. Mas são pessoas abertas à graça de Deus, ao conhecimento humano, abertas a tornar o relacionamento humano cada vez melhor. E é por isso que nós fazemos juntos com você esse programa. Sou eu, o Padre Roger Araújo, da comunidade Canção Nova, que tem a alegria de apresentar esse programa para você, dizendo que você é muito bem-vindo, que você é muito bem-vinda para participar conosco do nosso programa Trocando Ideias. Vamos aos nossos convidados para nos ajudar a conversar nessa noite. Edivânia Duarte, membro da comunidade Canção Nova, já esteve conosco outras vezes no programa Trocando Ideias e voltou mais feliz ainda, sorrindo para a vida para participar do Trocando Ideias. Que bom que você está aqui, Edivânia. Padre, é sempre uma alegria, né? Essa conversa saudável que a gente tem aqui no Trocando Ideias, né? Que enriquece a gente, né? Eu, às vezes, sou telespectadora, estou lá em casa assistindo, gosto muito. Semana passada foi especial com a Luzia, né? E hoje vai ser demais. especialíssimo com a sua participação, pode ter certeza disso. Edivânia é membro da comunidade Canção Nova, já há quantos anos, Edivânia? 19, eu vou para 20 anos. É bom lembrar que a Edivânia entrou nessa comunidade solteira, né? Jovem universitária, recém-formada, aqui casou, conheceu seu marido, Paulinho Eleutério. Né? E hoje tem quantos filhos, Edivânia? 3 filhos. O Tá Lucas, de 3 anos, Mateus, de 12 e João Pedro, de 14. Tá aí, tá vendo uma prole abençoada, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Edivânia, por Eu estar que aqui agradeço. conosco no programa Trocando Ideias. E aqui do meu lado, a querida Elaine. Eu sei que ela se chama Elaine Ribeiro, mas a gente chama assim de Elaine, que é para ficar mais fácil. familiar, mais fácil, mais simples. Sim, não é verdade. Alegria imensa, obrigado por você estar aqui. É bom dizer que você é psicóloga clínica e organizacional. Isso organizacional é para as pessoas organizarem melhor a sua vida, Elaine? Não, são os psicólogos. Boa noite, né? Boa noite, Antes de querida. mais nada, muito obrigada mais uma vez pelo convite. O psicólogo organizacional é aquele que atua nas organizações. Ele tem um trabalho direcionado a atividades relacionadas às pessoas na organização. Então, não tem o mesmo enfoque clínico que a gente tem de atendimento no sentido de terapia. Então, são as duas vertentes que eu atuo. Que coisa. Mas as pessoas não precisam também organizar a vida, né? Também. Também Aí a estão. psicologia ajuda muito. Sim. Botar as gavetinhas no lugar, né? As gavetinhas da cabeça, do coração. Do coração, com né? certeza, Com padre. certeza. Ô, gente, hoje, 11 de outubro, nós já estamos vivendo a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Edivânia, como eu, estamos vindo ali do Vale do Sol e a gente fazer o legal. caminho de lá até aqui a Canção Nova. Sim. São tantos peregrinos na estrada, que é uma bênção. chuva, né, padre? Na chuva, né, Muito Edivânia? lindo, Que muito bênção, lindo. né? Então, a você que está vindo de qualquer lugar desse imenso Brasil, caminhando, andando, de ônibus, de avião, de carro, seja do que for. É bom demais vir à casa da mãe, à casa da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nossa Senhora Aparecida faz parte da história do nosso povo brasileiro. Nós vamos no próximo ano que vem, celebrar 300 anos do descobrimento, ou melhor, de quando essa imagem foi encontrada. Porque eram pobres pescadores, simples pescadores, como essa região aqui de Guaratinguetá, né? Era uma antiga vila daqui de São Paulo, onde seria visitada por alguém muito importante e foi pedido a esses pescadores que providenciassem peixe. E não tinha peixe que desse nesse rio Paraíba. Mas eles foram na fé, foram no temor a Deus, na confiança na Mãe de Deus e lançaram as redes para pescar. Lembra aquela pesca milagrosa, né? Jesus dizendo a Pedro, lançai as redes, Senhor, não tem peixe, mas em atenção à sua palavra, vamos pescar. E esses pescadores fizeram isso, lançaram as redes e veio, no primeiro momento, foi o corpo que veio primeiro. Né? Veio um corpo de uma imagem. Que imagem foi essa? Foi a imagem, com certeza, de Nossa Senhora da Conceição. O povo brasileiro sempre foi muito devoto de Nossa Senhora da Conceição. Com certeza essa imagem quebrou, alguém jogou fora, ela ficou ali no fundo do rio, porque é uma coisa que era comum, também é uma tradição. Quando a imagem sagrada quebra, ou você enterra, ou você joga ela no rio.
Então fizeram isso e o pescador achou o corpo. Ele joga novamente ali as redes para pescar e vem agora a cabeça da imagem de Nossa Senhora. Ele junta e eles ficam maravilhados, aqueles 4 pescadores, com essa graça. Jogam novamente as redes e aí vem peixe que dava para alimentar quase que a cidade toda, de tanto peixe que eles pescam depois, não é? É a grande graça. Mas nós não ficamos simplesmente no milagre que eles alcançaram ali. Na verdade, é o sinal que a imagem representa, aquela imagem que apareceu. Ela foi esperança primeiro para aqueles pescadores. Depois se tornou uma esperança para todo aquele povo daquele vilarejo ali de Guaratinguetá. E depois a devoção cresceu de uma forma tão simples, tão singela, tão singular do povo, que ela se tornou um símbolo, um sinal para todo o povo brasileiro. E não é só o povo brasileiro, não. Os papas, todos os últimos papas, Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, Papa Francisco, fizeram questão de vir ao Brasil para reverenciar, para homenagear, para se colocarem como devotos de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Que a Mãe de Deus, Senhora Nossa, abençoe você, a cada um de nós, para que cresçamos neste amor à Mãe Aparecida. Eu vou começar perguntando para vocês duas como é que Nossa Senhora Aparecida está no coração de vocês. Eu tenho uma devoção muito especial, muita alegria de falar disso. Porque Nossa Senhora, ela que como se identifica com o povo, né? Então, a gente se sente tão próximo, né? E Nossa Senhora Aparecida, o fato dela ser negra, parece que ela se identificou com o nosso povo brasileiro. E nos lugares onde ela aparece, ela se identifica com aquele povo em especial, né? Então, ela faz a gente se sentir mais próximo, não só dela, mas do céu. Né? Então, assim, Nossa Senhora na minha vida, e Nossa Senhora Aparecida em especial, na vida da minha família, é uma presença muito forte, né? Se eu fosse contar aqui tantas ações de Nossa Senhora na vida da minha família, a gente ia ficar um tempinho, né? Mas é uma presença muito, muito próxima. Aqui na Canção Nova a gente diz assim, é ela que tudo faz, né? E eu digo que na minha vida é Nossa Senhora que passou à frente de tudo, né? Em todas as coisas, os pequenos detalhes da minha vida, eu estou pedindo, Mãe, passa à frente disso, Mãe, cuida disso. E quando eu coloco intensidade nessa oração, eu vejo a diferença que faz. Então, assim, a proximidade dela comigo que me faz ser mais próxima das coisas do céu. Então, eu tenho um carinho, assim, imenso por Nossa Senhora. Amém, Edivânia, que beleza. E você, Elaine? Eu tenho, na verdade, a história de consagração à Nossa Senhora. Sim. Lá no batismo, a história da madrinha, né, de consagração. Então, também fui consagrada a Nossa Senhora no batismo. E minhas avós, né, que já são falecidas, eram, eu vou dizer assim, apaixonadas, né, por Aparecida. Então, na época lá que João Paulo II veio a Aparecida, né, lá em 1980. 1980, eu lembro que minha avó queria de qualquer jeito e apareceu lá em casa, né, um santinho, né, eles entregavam um santinho com a imagem de João Paulo. E ela era muito devota, ambas as avós, né, tinham a imagem. Então, desde muito cedo eu lembro na casa, né, dessa devoção à Nossa Senhora Aparecida, tão querida, né, como elas são daqui, estão aqui no nosso lado, né? Então, isso sempre esteve muito presente na nossa família, graças a Deus. Coisa boa. Bom, gente, você sabe que o programa Trocando Ideias é feito com você, com a sua participação. E o meu de você participar do programa Trocando Ideias é mandando questões para nós através do WhatsApp, né? Já que nós estamos falando de coisas que é do povo, o WhatsApp que é no gosto do povo, né? Então, para facilitar, você hoje manda as questões para nós aí no nosso número do WhatsApp. Está aí o número na sua tela, mas é o 12 99671 5810. Anotou aí? 12, que é o DDD daqui da nossa região, o 99671 5810, tá? Você manda a sua questão. Se você quer se identificar, você se identifique e diga de onde você é, colocando o seu nome e, se puder, colocar a idade, coisas que facilitam a gente compreender a sua questão, você faça isso. Agora, se você não quer se identificar, a primeira coisa que você coloca, não quero me identificar. Pode dizer apenas de onde você é, se você também assim o desejar, tá? Para que facilite aqui a nossa comunicação e nós temos mais dados para poder responder às suas perguntas. Como o povo já sabe do número do nosso WhatsApp, está ficando tão popular, né? Antes do programa começar, as perguntas já começam a chegar. Está ali a Fernanda, ali, ó, trabalhando sem parar para tentar selecionar as perguntas. Ela está dizendo que não é para ligar para ela, não, que esse número ela não atende, tá bom? É apenas para você mandar as questões para o nosso programa Trocando Ideias, tá? Que o número é somente para isso e é somente durante o programa Trocando Ideias também. Edivânia, Sim.
A Marisol Ah, diz... padre? Hã? Já? Já, estou falando para você. Estou falando que antes da gente mandar um número, as questões já chegam. Já. E a pessoa já está dizendo, Edivânia, é o seguinte, eu estou sofrendo muito com meu marido. Ele é viciado em jogo de sinuca. Estou agora sozinha, são todas as noites. Não suporto mais essa situação, eu tenho orado muito, minha casa tem afundado nas finanças, sempre estou sozinha e eu preciso de ajuda. Nossa Senhora. Qualquer vício, né, padre? Qualquer vício tem assim, a capacidade de, infelizmente, destruir a família, né? E os vícios em jogos, infelizmente, têm um grande poder destrutivo na família, porque, é como ela diz aí, a situação financeira pode se complicar, né? E aí as outras situações vão vindo como uma correnteza atrás disso, né? Eu creio que você precisa ajudar seu marido com relação a essa situação do vício, né? Existem várias entidades que ajudam as pessoas a trabalhar melhor esse vício. Você sabe que antes eu achava assim, padre, que o vício era um problema, eu vou falar uma coisa meio polêmica, Sim, claro. né? Mas o vício era um problema assim, o sujeito, aquela pessoa é viciado e aquilo adoece a família. Mas esses dias atrás eu aprendi uma coisa diferente, que às vezes é o ambiente familiar que está doente e o sujeito busca um vício por causa daquele ambiente que o adoece. Então, é o contrário, é uma dinâmica diferente. Porque, às vezes, você coloca a culpa de toda aquela situação na pessoa, que vive o vício. Mas, às vezes, é um ambiente em torno dela que está doente e a provoca a buscar. Favorece o vício. Então, digamos assim, são dois lados da moeda. Né? É o vício do sujeito que realmente, acho que é um ciclo de repente, né? O sujeito que adoece a família, mas a família que também pode adoecer o sujeito viciado, né? Então eu acho que são duas coisas a serem trabalhadas. O vício dessa pessoa, então ela tem que procurar entidades, acho que especializadas, né? Pessoas que possam ajudar. Na igreja a gente tem muitos que podem ajudar, mas tem entidades também que trabalham com vício, né? Por exemplo, esses que trabalham com os alcoólatras e tantos outros, pessoas que são viciadas em jogos, pessoas que são viciadas em sexo, tem várias entidades. Ela pode procurar mais perto da cidade dela, porque são coisas muito eficazes. Por quê? Porque essas entidades costumam trabalhar não só o sujeito, mas o ambiente familiar. Mas o ambiente familiar. Então, eu vejo aqui das comunidades que a gente tem próximas a nós, que trabalham com pessoas que têm vício, que aquelas que são mais eficazes são aquelas que trazem a família para perto desse trabalho, né? Porque talvez tenha alguma situação, não só na história daquele sujeito, mas no ambiente dele que o está adoecendo. E aí é uma coisa interessante, porque pode ser tanto o ambiente familiar presente, que a pessoa tem, ou o ambiente familiar que a pessoa traz consigo. Exato. Né? Exato, Às vezes isso já vem do próprio ambiente que ele teve, os pais que foram criados, a maneira como a pessoa foi criada, e assim por diante. A gente, inclusive, percebe muitas vezes filhos que repetem o comportamento até dos pais. Sim, porque né? o jogo é socialmente aceito e usado até como divertimento na família, mas é um divertimento que, vamos dizer assim, consome as finanças, que acaba destruindo por conta disso. Às vezes começa como uma brincadeira. Uma é isso que você brincadeira, tá falando? exato. Começa como entretenimento e daqui a pouco você tem aí um prejuízo grande, né? E lembrando também, padre, fazendo um complemento que a Edivânia falou, que muitas vezes a pessoa que joga também ela tem a necessidade desse alívio de uma ansiedade presente, que pode estar em todo esse contexto, não só da família doente, mas da própria pessoa. Então, eu vejo não só o ambiente, mas tem esse outro lado também, e o jogo como alívio. Então, identificar que você está tendo prejuízos também quando você tem um vício é importante, porque às vezes ela vai insistir muito para que essa pessoa busque ajuda e ele ainda não percebeu o prejuízo que ele está gerando na família e para ele próprio, né, e nas relações. Bom, e eu digo para essa mãe, sobretudo, para ela não desistir, não. O que a Edivânia trouxe, essa questão da família se envolver, ela é muito importante, porque se o ambiente familiar
favorece muitas vezes o vício crescer, mas o próprio ambiente familiar é o canal também para a família, para a pessoa se libertar, Se recuperar. né? Se recuperar daquela situação que ela está vivendo. Tá ótimo, Edivânia, obrigado, querida. Bom, vamos então para a próxima pergunta, Elane. Olha só. O que fazer com uma jovem, né, a mãe não quer ser identificada, o que fazer com uma jovem de 16 anos que não encontra sentido na vida? A mesma está sendo acompanhada por psiquiatra, psicólogo e toma remédio antidepressivo. Ela não se identifica com nenhuma religião e não consegue conversar. Se cala no mundo do celular e esquece o contato com as pessoas. Não está conseguindo ir para a escola e estudar. Será que é possível dar alguma ajuda nessa direção? Assim, como ela já cita 2 tipos de acompanhamento, tanto o psiquiátrico e o psicológico, eu não sei o quanto também a família, a mãe, possivelmente, que envia essa pergunta, ela tem contato com esses 2 profissionais para entender que ações podem ajudar. Eu tenho apenas o receio de colocar algo que possa interferir, mas, assim, pessoas de apoio são importantes, mesmo que ela se cale nesse mundo do celular, deve ter alguém do outro lado com quem ela conversa, com quem ela tem uma relação mínima, né, de contato. Então, penso que isso seria importante ela identificar também. Será que é só no diagnóstico a depressão? Porque às vezes a gente está achando que é depressão e você pode ter outra coisa junto aí que pode estar impedindo com que ela tenha um relacionamento em sociedade. E muitos fatores, padre, porque às vezes assim, a pessoa se isola naquele mundo. Por quê? Ela pode estar com uma dificuldade imensa de lidar, por exemplo, com zombarias, com brincadeiras desagradáveis no colégio, por isso ela não vai para o colégio. Isso é mais comum do que a gente imagina, e as brincadeiras hoje são muito cruéis até, né? São muito cruéis, e não é todo jovem que consegue. O sentido, a gente sempre entende que é algo extremamente profundo. Então, claro que a religião, a espiritualidade pode ser um caminho, mas se ela não se identifica com nada nesse momento, talvez outras causas podem ajudá-la. Por exemplo, se ela vai se dispor a estar com alguém, ajudar alguém, mas no primeiro ela precisaria sair desse estado, né, padre? Que é algo assim, porque assim, como ela vai conseguir, por exemplo, se colocar numa causa humanitária, social, se ela não consegue se perceber? Eu falava isso hoje, gravando até um áudio para a rádio sobre depressão, exatamente isso. O paciente depressivo, ele tem 3 visões muito específicas dele, uma visão negativa dele, então de ser inconveniente, de ser inadequado, de ser uma pessoa que não tem valor, uma visão muito negativa do outro, então o outro é ameaçador, o outro não me aceita, o outro não me vê de maneira também adequada, e uma visão desesperançosa de futuro. Então ele sempre olha para o futuro de uma maneira negativa. Então perceba, tanto a visão dele, quanto do outro, quanto do futuro. Sendo assim, se ele tiver alguma coisa que consiga lhe tirar, primeiro dele, que ele consiga se ver mais adequado, ele consegue então dar os primeiros passos. Essa moça, no caso, né, essa jovem, consegue dar os primeiros passos. Quando ela fala que já faz terapia, então não sei há quanto tempo, a linha, né, tem linhas que são as analíticas, psicanalíticas, então demoram um tempo maior para que a pessoa tenha um resultado. Tudo isso precisa estar bem encaixado. Então, valeria uma conversa com esses 2 profissionais, até para que, como eu, familiar, consigo ajudar. O familiar de um depressivo, às vezes, se cansa. Se cansa por quê? Ele muda a comida, ele muda o remédio, ele muda o tratamento, ele muda o psicólogo e não tem reação. Às vezes é tão crônico, né? É tão grave que não há uma reação. Por isso, às vezes, o suporte também do familiar é importante para ele conseguir tirar a pessoa, lidar. Às vezes também as forças desse familiar já se foram. Não ia só dizer o seguinte, e às vezes as pessoas esperam também um resultado logo de imediato. Exato, né? exato. Então a gente precisa realmente ter aquela paciência, que eu sei que nem sempre é fácil, mas é necessária. Né? Por exemplo, antidepressivos, né, medicação. 15 dias faz efeito. Não faz efeito em 15 dias. Eu tenho um organismo que é diferente, por exemplo, do seu e da Edivânia. Um antidepressivo em mim pode fazer um efeito de 15 dias, na outra pessoa pode levar 2 meses. Então, e aí ela passa pelos efeitos colaterais. Então, toda essa espera também necessita de muita paciência de ambas as partes. Né? Porque às vezes a pessoa também, rapidamente, ela quer trocar, esse remédio não está dando certo. Mas ela não aguardou o tempo necessário, né, para que esse remédio faça efeito. Eu vejo, padre, como é importante mesmo a gente ir ensinando para os filhos
né, para os jovens, adolescentes, que são tão, como a Elaine falou, imediatistas, né, eles não conseguem ver futuro, né, ensinar para eles esse real sentido da vida, né, ter um para quê ou um para quem, né. Esses dias eu estava vendo que quem passou pelos campos de concentração, às vezes esperava-se que os mais velhos fossem morrer mais rápido, mas não era isso que acontecia. Por quê? Porque eles tinham um para quê ou um para quem. Os jovens, apesar de serem vigorosos, fortes, saudáveis, acabavam falecendo antes, né? Mas os mais velhos não, eles tinham um sentido. Um para quê, um para quem, passar por tudo aquilo. Então, como é importante ir desenvolvendo esse sentido da vida, né, nos nossos jovens. Ô, Divane, antes de nós chamarmos do intervalo, uma pergunta bem simples, claro que a resposta pode... Mas a Francisca pergunta para você o seguinte: quando é que eu sei que o namoro é da vontade de Deus ou não? Pois eu estou esperando o grande amor da minha vida. Ai. Você acha simples a resposta? A pergunta é simples, a resposta Super simples. não. Olha, a minha experiência é tão singular, né? Mas, enfim, eu acho que... Veja, eu não sei quem que você está esperando. Se você está esperando o príncipe encantado no cavalo branco. Né? Eu quero dizer que príncipe encantado no cavalo branco, eles até existem, mas eles são muito concretos, muito reais. E, às vezes, você não está conseguindo enxergar o príncipe por trás daquele sapo. Né? Então, é preciso você conhecer. Não tem outra forma, você se dar a conhecer e você conhecer. A gente sente aquele friozinho na barriga? A gente sente, sim, o friozinho na barriga. Isso é importante também, porque é importante ter química, sentir atração, né? Então, são vários elementos que vão te dando sinais. Não é assim uma revelação divina, mas são várias coisas que vão te dando sinais. Você vê que tem atração, você vê que em algumas coisas vocês são muito diferentes, mas em outras vocês combinam, né? Há algumas coisas que não dá para abrir mão, você tem que medir o que é e o que não é. Então, assim, não tem uma fórmula mágica. É se dar a conhecer e conhecer, e buscar conhecer. Muito bem. Bom, antes do intervalo, está na hora já, né, Fernanda? Antes do intervalo, se eu chamar, porque vai ter horário político daqui a pouco, não sei se eu digo felizmente ou infelizmente, mas deixa eu dizer, a partir do que a Divane falou ali, o livro do Márcio Mendes, tá? Como se dá bem com quem você quer bem. É um livro que tem ajudado muitas pessoas a se descobrirem melhor no relacionamento com outras pessoas. É um lançamento, quer dizer, já é um lançamento de alguns meses aqui da Canção Nova. Você pode ligar para nós através do 12 3186 2600 e pedir esse livro para você, tá bom? Como se dá bem com quem você quer bem. E, aliás, outros livros, outros produtos que o Davi, o Departamento de Audiovisuais da Canção Nova, tem lançado, tem sido realmente um bálsamo na vida de tantas pessoas e pode ser na sua também. Você pode ligar agora e os nossos atendentes já estão aí para atender você, para atender o seu pedido, a sua solicitação. Basta você ligar para nós, então, através do 12 3186 2600. Bom, ligue agora que nós, então, esperamos a sua ligação. Gente, como eu disse, nós teremos agora horário político obrigatório em algumas cidades com mais de 200 mil habitantes no Brasil que não concluíram as eleições no primeiro turno, tem necessidade de ter um segundo turno. Pode ser que na sua cidade não seja o caso, mas como somos uma TV nacional, a gente precisa dar esse intervalo. E agora, no segundo turno, o horário eleitoral é de 10 minutos, né? Então, nesses 10 minutos que nós temos de intervalo aí, dá tempo para você comer alguma coisinha, dá tempo de você ir lá fazer algo. Aliás, desculpe, de 20 minutos, não são 10 não, dobrou, são 20 minutos, tá bom? De intervalo que nós temos agora, para esse horário eleitoral gratuito, e a gente volta em seguida. Por favor, não esqueça, não vá dormir em 20 minutos não, só tira um cochilo rápido, tá bom? E nós voltamos em seguida com o nosso programa Trocando Ideias. Na volta eu vou apresentar essa plateia maravilhosa que está aqui conosco, né? Tantos jovens participando conosco. Espero que em 20 minutos eles não desapareçam daqui, não. Ui, gente, sobrevivemos a esse horário político, né? Olha aí, que bom, estamos de volta no nosso programa Trocando Ideias.
Estou aqui respirando um pouco melhor, graças a Deus. Bom, você que nos acompanhou no outro bloco sabe que nós estamos com o nosso programa Trocando Ideias Livre. Tivemos aí uma interrupção de 20 minutos por causa do horário político eleitoral gratuito, não é? E agora estamos aqui com as nossas duas convidadas. Taidivânia está aqui, Elaine está aqui, mas você está em casa, mas tem gente aqui na plateia participando conosco também. Quero apresentar esses jovens queridos. Cadê de vocês aí, ó? Esses jovens são jovens de Sinop, no Mato Grosso, né? Diga-se de passagem, Mato Grosso, que não é Mato Grosso do Sul, nem do Norte, é o Mato Grosso. E eles, na verdade, são todos jovens sarados, não é isso? Participam do grupo de jovens sarados. Não pense que são jovens que têm uma academia, não, tá? Porque eles ficam na academia todo dia. Não. Participam. Aliás, vocês têm um lema, como é que é o lema de vocês? Vocês ficam sarados, alimenta o espírito, a alma. Ah, é a Academia da Alma. Muito bem, que coisa boa, alegria ter vocês aqui. Na frente temos um casal de Fortaleza, né? Participando aqui conosco também hoje no nosso programa Trocando Ideias, né? E você de casa, quando vem a Canção Nova, a Cachoeira Paulista, venha participar conosco dos nossos programas, uma alegria imensa ter vocês aqui conosco. Muito bem, vamos então aproveitar e dar o microfone para alguém de vocês aí, para que a nossa plateia possa participar. Quem é o corajoso que vai ficar de pé ali? Dou-lhe uma, quem é? Ah, está aqui na frente. Vamos lá, querida. Meu nome é Thelma, sou da cidade de Sinop, Missão Jovens Sarados de lá. A minha pergunta para as duas convidadas, como a gente trabalha com os jovens, né? E a gente sabe que essa depressão, ela é a juventude que ela mais está pegando, né? E na nossa missão, há 90 dias, um jovem veio a falecer devido à depressão. Ele era da cidade de Brasília e no final deste ano ele iria se formar já na universidade. Lá no Mato Grosso, uma cidade que se chama Brasília. Esse jovem era da cidade de Brasília. A Brasília é capital. Capital. Ah, ele okay. morava lá, né? Morava e lá. Fazia parte da nossa missão já há 6 anos. E infelizmente veio a falecer, 30 anos de idade, né? É onde uma mãe sofre muito, não entende o porquê de tudo isso. Era um menino muito amado e muito amado por todos nós. Mas também era um menino muito alegre, né? Que não demonstrava isso, né? Alegre mesmo, trabalhava na missão, participava da intercessão em todos os nossos encontros, né? E do nada a gente encontra ele praticamente morto, né? E em apenas 2 dias ele veio a falecer, né? O que fazer, né? Como a gente identificar isso num jovem alegre, num jovem que buscava Deus constantemente na Eucaristia, né? 2, 3 vezes por semana na presença de Deus, na Eucaristia, confessava quase que diariamente com o sacerdote, e acontecer isso, né? A gente não consegue entender, né? E como nós que estamos à frente... Como é que é o nome do jovem? Kleber. E a mãe do Kleber, como é que chama? Dona Esdra. Esdra, ela participa lá da comunidade, né? Ela é de Brasília. Ah, sim. Isso. Dona Esdra, agora eu quero aproveitar para mandar um abraço muito grande para ela, meu abraço assim solidário, um abraço fraterno, um abraço realmente no colo de Deus, porque eu sei que para uma mãe não é muito fácil perder um filho nessa idade, não. Mas muito bem, o assunto é depressão, ela pontuou muito bem essa situação, né? E a gente sabe que realmente é uma realidade muito dura, né? Mas é muito real dos dias de hoje. E não é só com jovens, não. Ela apresentou a questão dos jovens depressivos, mas a depressão é para idosos, a depressão é para pessoas de meia idade, para pessoas de pouca idade. Eu estava nos Estados Unidos, eu fiquei comovido de ver crianças com depressão, né? É uma realidade hoje cada vez mais palpável. Crianças com pensamento suicida, com ideação suicida e adultos, né? Então, quando a gente fala em suicídio, a gente pensa no alívio de um sofrimento. Ah, mas a pessoa é cheia de Deus, ela está envolvida. Como identificar? Na verdade, estar alegre não significa que você não pense na morte, né? A pessoa que vai dando sinais do suicídio, às vezes ela vai jogando pequenas frases. Ah, hoje está tão bom, hoje está tão gostoso estar aqui, pode ser meu último dia. Vamos supor, ela dá pequenos sinais, pequenas frases de alerta, que nem sempre são fáceis. Porque, ainda mais quando a pessoa tem a espiritualidade, ela tem muita vergonha de dizer, eu quero tirar a minha vida. Então, é muito comum na clínica a gente ouvir isso. O que me segura é Deus. Eu só não faço porque eu tenho Deus. Para o homem, então, assim, qual é a diferença
do suicídio no homem e na mulher. Vocês já devem ter percebido, em vários casos também, Brasília tem uma incidência muito grande de suicídio até, que mulheres tentam. Porque geralmente elas estão vinculadas a um grupo, elas têm alguém de quem elas cuidam, então tem o lado da maternidade, então geralmente elas vão se medicar, elas vão ter atitudes que não levam, às vezes, à morte especificamente, mas levam a estado grave. O homem, geralmente, ele já não faz uma tentativa e na tentativa ele já chega à morte, ao óbito, infelizmente. Então, se você percebe pequenas frases, fique atento. Mensagens no Facebook, por exemplo. Essas coisas de muito dizer adeus, de estar se despedindo, inclusive muito nostálgico, lembrando do passado demais. Mas que estranho, por que será que está acontecendo isso? Eu não estou dizendo que todas as pessoas que passam por isso, né, vão cometer o suicídio, não é para a gente... Mas fiquem atentos a esses sinais. Nos próprios grupos de jovem, como vocês estão nos Jovens Sarados, é importante falar sobre isso. Porque, às vezes, no próprio grupo vem uma revelação. Né? Então, vem a revelação no grupo, olha, eu já pensei, eu já tentei. Só que, de novo, é muito vergonhoso para quem às vezes tenta. Só que tem pessoas que falam disso naturalmente. Muitas vezes eu já ouvi relatos assim, olha, eu fiz... E a pessoa relata, olha, eu fiz isso, tentei isso, tomei tal remédio, cortei o pulso. Como se ela estivesse falando assim, fui ali na esquina, dei uma volta, voltei. Então, eu acho que é um bom tema para se tratar, né? Nunca use o termo que a gente ouve muito no popular, né? Cachorro que late não morde. Ah, ele só está fazendo para aparecer. Nem sempre. A gente não sabe medir qual é o sofrimento que está dentro do outro. Ah, isso é frescura. Então, essa palavra, por exemplo, para quem está depressivo, isso é uma frescura. O depressivo sente dor física, muitas vezes, e ele sente uma dor emocional muito forte. O grupo é uma ferramenta muito rica, porque é nele que vocês vão conseguir partilhas profundas. Jogar mesmo. Setembro agora foi considerado pela Associação Brasileira de Psiquiatria como o mês de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, né, que foi usado o termo. Então, a própria associação tem muitos materiais que vocês podem usar, cartilhas que falam a respeito, e a gente tem que falar sem medo. Porque eu não quero tocar nesse assunto. Existe um tabu, né? De falar. Existe. Não podemos, porque as pessoas são... não, a gente está na igreja. Igreja é vida. Então, igreja é vida, e quantos nós já não vimos, né? Às vezes pela supermedicação. Então, se é uma pessoa que mora sozinha, se é uma pessoa que está se afastando do grupo, né? Não é só porque ele não quer mais ir. Então, esse cuidado, por exemplo. Deixou de ir no Jovens Sarados, deixou de ir num grupo da paróquia. Você já procurou saber por que ele deixou de frequentar? Às vezes ele pode estar passando por um problema que ele não consegue levar. Então, fique atento. É que o que chama mais atenção, como você colocou, né, é o fato dele ser muito alegre, muito feliz. Mas, às vezes, até essa alegria ela vem como uma máscara. Né? Eu estou colocando para fora... eu tinha uma pessoa que dizia assim, quando ela estava mais triste, era o dia que ela mais se arrumava. Porque era a forma dela esconder a tristeza que ela tinha na alma naquele dia. Então, aquele dia ela se penteava, se maquiava. Então, ela ficava sempre super bem. Mas, por trás daquilo, ela estava bastante triste. Então, são alguns caminhos, né? E até me comprometo a colocar alguma coisa no Facebook, depois vocês deem uma olhada para talvez ajudar. Acho que pode ser um caminho, né, padre? Como não tenha dúvida nenhuma. Né? De pontos que a gente possa pensar também. Eu um tempo desse, li um artigo interessante, acho que o título era mais ou menos esse, A Tristeza de um Palhaço. Né? Porque um palhaço é aquela pessoa que faz todo mundo rir. E todo mundo acha que a vida do palhaço é uma alegria o tempo inteiro. Não é? Mas ele mostrando, descrevendo como ele tinha que lidar com uma depressão, com uma falta de sentido profundo. Ele, enquanto todo mundo ria dele, achava graça, ele por dentro estava se mordendo de raiva, não é? Mas ele tinha que fazer as pessoas se divertirem, porque afinal de contas o ganha-pão dele é fazer as pessoas sorrirem. Ele é um palhaço e a função dele é justamente essa. Mas, Elaine, Edivânia com certeza vai falar também, e eu querer dizer o seguinte, a partir daquilo que você falou, a gente não sabe qual é o tamanho da dor do outro. Ninguém pode desconsiderar a dor de ninguém. Aliás, o que nós precisamos nos tempos de hoje é criar uma sensibilidade para com as pessoas, para que a gente possa, na verdade, a gente não consegue entrar dentro da pessoa, mas a gente consegue, pelo menos, criar sensibilidade
para não ser indiferente ao que o outro está passando, ao que o outro está vivendo. Eu lembro, ainda mais jovem, seminarista, quando eu cheguei de férias na minha cidade, vi um jovem, foi a primeira vez que eu vi uma situação dessa, um jovem entrou debaixo da cama enquanto os pais foram trabalhar, ele pegou um revólver e tirou sua própria vida. Ele sofreu de uma dor de cabeça muito forte, não é? Mas as pessoas, o Divani falou que estava com dor de cabeça agora há pouco. Não é uma dor de cabeça, que a pessoa tem dor de cabeça de vez em quando. Mas era uma enxaqueca tão terrível que ele tinha. Na época não se conseguia diagnosticar o que era isso. Hoje já se consegue até com mais facilidade algumas coisas. E quando a gente não entende uma coisa, antigamente dizia que era o demônio, que era isso, que era aquilo, tal, né? E o que eu digo é o seguinte, nós não podemos ignorar a dor do outro. Nós não podemos também trabalhar lidar como se fosse uma coisa simplória. Né? Eu gostei demais das expressões que você usou e eu escuto outras. Né? É falta de Deus, é falta de espiritualidade. Pode ser, mas nós estamos vendo pessoas que têm Deus, que têm espiritualidade, passam por depressão, passam por isso e por aquilo. O que não pode faltar é amor. Isso não pode. Amor é que não pode faltar. Amor que vem do coração de Deus, mas as pessoas que às vezes que têm muito Deus, precisam não só dar Deus falado, mas tem que dar Deus de uma forma muito amorosa para a pessoa. Deus e a sentido. E a forma amorosa de a gente dar Deus para a pessoa é justamente entrar no mundo e no universo daquilo que a pessoa está vivendo, passando, sofrendo e sentindo na pele. Né? Eu acho que isso é muito importante. Sim, eu acho que uma situação realmente trágica, né? A gente fica sem palavras, mas mediante sua pergunta, eu vejo que eu também fui de grupo de jovens, assim como vocês, e o que a gente procurava fazer é desenvolver essa sensibilidade que o padre está falando, né? E esse é o verdadeiro pastoreio que a gente é chamado, né? A gente fica observando os mínimos detalhes, como a Elaine dizia, uma palavra, um suspiro, às vezes um isolado. Por que ele não está no grupo? Por que ele não veio hoje? Cadê fulano? Eu tinha essa sensibilidade assim, cadê fulano? Por que fulano não veio hoje? Né? A gente começar a verificar essas coisas. Agora, vejo também, assim, com meus filhos, eu tento preparar meus filhos para viver a pressão desse mundo. Né? Porque me parece que, é claro, a gente, como o padre falou, não pode minimizar e nem dizer causas aqui, mas o mundo, parece que hoje as gerações vão ficando mais despreparadas em lidar com as pressões, em lidar com as dificuldades, não parece? Eu não sei se é impressão minha, né? Mas eu fico, eu sou uma mãe muito legal, tá? Mas eu pego firme com meus meninos, porque eu quero que eles aprendam a lidar com as pressões do mundo, que o mundo não brinca com a gente não, entendeu? É verdade. Então, é uma coisa também para a gente ensinar para os jovens a lidar com não, a lidar com limite, porque hoje tudo é muito fácil. Hoje a gente vê, fulano fez isso, a gente se encanta pelo artista, se encanta pelas coisas que a gente vê nas mídias sociais e esquece que o mundo vai nos pressionar, vai nos dizer muitos nãos, né? Então, ensinar os jovens a lidar com essas coisas também. Né? Legal. Vamos continuar nessa mesma linha, porque chegou uma pergunta aqui, Elaine, nessa mesma linha da depressão, eu acho que é um assunto que temos que tratar com com muito amor, né? Porque é de fato uma necessidade dos tempos em que vivemos. A jovem, ela não quer ser identificada, é uma jovem de Barbacena, diz o seguinte, eu tenho depressão, eu sou desinquieta, sou muito nervosa, o que eu devo fazer para que eu possa melhorar? Eu penso em me matar, eu não consigo nada, não tenho paciência comigo mesmo. Tá, então vamos lá. Eu não sei quais os caminhos você já tomou, né, como você fala num diagnóstico. Eu penso que o processo terapêutico ele ajuda muito. Porque toda vez que a gente fala em depressão, não adianta você só medicar ou não adianta, às vezes, você só fazer a terapia. Quando é um caso mais crônico, você precisa das duas questões. Por quê? Enquanto a medicação trabalha a questão dos neurotransmissores, a terapia ajuda você a identificar os estados nos quais você fica e porque a gente acha que o depressivo é aquela pessoa passada, né? Mas ele tem estados de irritação, sim, extremos, né? Às vezes de muita raiva, e conseguir colocar para você mesma a percepção de quando você passou da dose, né? A terapia te ajuda a isso, a perceber, a olhar para aí. Agora, se eu não posso fazer, se observe, né? Se observe no contato com o outro. A hora que eu estou explosiva, é o melhor momento para, por exemplo, tomar uma decisão muito importante ou falar de um assunto muito delicado? Então, é melhor naquele momento acalmar,
respirar, sair da situação, voltar. Né? Você relata uma coisa como se você fosse assim, eu estou ali, né, insatisfeita comigo, com as minhas atitudes. Impaciente comigo. Impaciente comigo. Então, talvez tenha algumas coisas de tanta repetição que estão acontecendo aí, que você já viu que talvez isso cansa você e cansa a tua relação com o outro. Então, começar a fazer esses pequenos cortes. Bom, peraí, eu vou eliminar, porque também tem uma decisão de mudança de comportamento, né, padre? Nem sempre é tão fácil, mas tem um momento, peraí, eu preciso parar. Volta. Se você machucou alguém, vá lá, peça desculpa. Olha, eu não estava bem naquele momento. Já é um primeiro passo. Só dizer para você, eu estou mal, eu estou irritada, não vai resolver o teu problema. Né? Na verdade, piora, né? Porque você vai se denegrindo cada vez mais. Aí volta aquela questão da visão negativa. Né? Da visão negativa dela mesma. Eu sou quando ela fala, eu sou impaciente comigo mesma, me passa a imagem assim, de uma falta de aceitação com ela mesma. Talvez um sentimento de culpa. A gente conversava ali de sentimento de culpa, né? Sim. Como que a culpa acaba com a gente, né? E como que a culpa acompanha até quem está nos meios religiosos, né? Parece que a gente que é religioso, a gente carrega mais culpa ainda, né? E... de repente, ela precisa passar também por um processo de se perdoar, de se aceitar, né? De pegar mais leve com ela mesma, né? Porque me chamou muita atenção essa questão da impaciência com ela mesma. Né? E veja, é uma questão que quando a gente coloca essas são hipóteses em cima daquilo que a pessoa traz. Sim. Não significa que esse é o caminho ou o melhor caminho. Eu sempre gosto de frisar isso, padre, porque não tem uma solução igualzinha para todos, senão a gente conseguiria resolver o problema de muitas pessoas. Né? Mas são caminhos para você refletir e se você já estiver em terapia, coloque isso, né, junto com o teu terapeuta. Se não, por que não refletir? Ler também, tem muitas leituras que ajudam a gente parar, pensar em nós mesmos e nos reposicionarmos. Muito bem, gente. Olha, eu agradeço demais essa pergunta a parte dos jovens que estão aqui. Eu só queria que os nossos grupos, como os jovens que estão aqui, não se esquecesse daquilo que diz o nosso Papa Francisco. Nós temos que trazer sempre para o meio da roda aqueles que ficam para fora da roda. Não é? Quem é que fica fora da roda? É quem está com problema, é quem tem dificuldades, é quem não tem aceitação e assim por diante. A gente às vezes prefere ficar mais focado naqueles que estão bem, que estão legal, que estão bonitos, que estão cheirosos e assim por diante. Quando, na verdade, aprendemos com o nosso Mestre Jesus que nós precisamos cuidar daqueles que mais precisam. Gente querida, nós vamos para mais um breve intervalo, nós voltamos daqui a pouco com você para mais um bloco do nosso programa Trocando Ideias. Já estamos de volta. Olha aí, gente, trocando ideias no ar, estamos de volta com você no nosso programa que conversa, bate-papo, mas acima de tudo procura com muita serenidade e seriedade de tratar de assuntos que são tão importantes para a nossa vida, tá bom? Eu esqueci de falar no final do segundo bloco, eu quero começar o terceiro bloco perguntando, você é sócio da Canção Nova? Você ajuda essa família a evangelizar? É muito importante que você nos ajude a fazer um canal como esse. É tão importante para salvar tantas almas, salvar tantas pessoas, dar sentido à vida de tanta gente. E o meio que você tem para nos ajudar é se tornar sócio da Canção Nova. Tá? Você liga então para nós no 12-3186-2600 e diga eu quero ser sócio. Mas eu já fui sócio, não estou podendo contribuir, quero retornar. Contribua com aquilo que você puder. Mas nós precisamos de você, porque a nossa missão é evangelizar. Essa missão é árdua, mas é uma missão que Deus nos confiou para salvar o mundo, as nossas casas e as nossas famílias, tá bom? Então, precisamos de você. Ligue para nós no 12-3186-2600. Edivânia, jovem universitária. Quando eu cheguei aqui na Canção Nova, Edivânia ainda estava respirando. Edivânia ainda respirava ainda os projetos da Universidade Renovada, não é? Porque você, na verdade, participava desse projeto lá em Minas Gerais, né? Eu fiz parte do grupo precursor do projeto. Olha que beleza. Fernando Mococa e Companhia Limitada. Que coisa boa. Por isso que a avó está perguntando aqui para você o seguinte, a dona Delcira. Olha, meu neto está muito resistente à religião. Ainda tem um agravante. Está fazendo faculdade de História. Não sei porque a avó achou agravante, mas tudo bem. É agravante. Família católica praticante, somos sócios da Canção Nova. E na nossa casa se vê sempre a Canção Nova. Ele fez primeira comunhão, um menino bom, não tem nem visto, nem é de balada. Sempre mostramos a ele a nossa religião, mas depois que fez 18 anos, não quer mais falar de religião, Edivânia. Ai, hein? Olha, padre, minha experiência
Eu falei que é um agravante, sim, fazer faculdade de História. Porque você pode pegar alguém que vai ler a história, né, de um jeito autêntico, mas você pode pegar professores que podem ler a história de uma forma orientada para alguns valores que podem nos afastar da nossa religiosidade de fato, né? Eu mesma tive professores que não eram nada favoráveis à minha espiritualidade, né? Então, assim, pode pesar para um lado positivo ou negativo. Pelo jeito aqui, ela considera um agravante, né? Eu vejo que quando um jovem nessa fase está resistente à religião, o melhor para trazê-lo de volta não é, de repente, aquela insistência familiar. Isso pode, talvez, até afastá-lo ainda mais, né? Para mim, o que funcionou e o que eu via que funcionava com os meus amigos, vou dizer uma coisa bem prática, né? Era o jovem que atraía o outro jovem, né? Então, as amizades... A gente tinha, como o senhor falou, um grupo muito forte lá, que iniciou o grupo Universidades Renovadas, né? Mas a gente tinha um grupo de oração muito forte lá e, assim... A gente, às vezes até algumas mães e algumas avós encomendavam a gente, né? Chama meu neto, chama meu filho. E a gente, de fato, chamava. Eu acho que a gente, com o testemunho da gente, a gente acabava atraindo esses jovens, né? Eles viam que a gente era diferente. Então, a capacidade de atração de um jovem que tem um testemunho autêntico é muito forte. Né? Então, isso é mais eficaz do que talvez uma insistência dos membros da família, de que ele vá à igreja, de que ele faça isso ou faça aquilo. Mas a atração que ele pode sentir por um testemunho autêntico pode ser muito mais eficaz nesse caso. Bacana, Edivânia. Elaine, olha só. Ela diz o seguinte, a jovem não quer ser identificada, né? Eu sou uma pessoa que tem dificuldades em conviver com mais pessoas. Acabo me desentendendo com elas por motivos bobos. Essa situação me atrapalha muito, porque cria um ambiente muito ruim, desagradável. Eu tenho o hábito de questionar tudo, e muitas vezes, a partir daí, a situação de desentendimento é criada. O que posso fazer? Essa situação me faz sofrer. Tá, então vamos lá. Vamos pensar assim, como você vê as pessoas que estão ao seu redor? Acho que o primeiro ponto que você pode pensar, elas são sempre ameaçadoras? Elas são sempre perigosas? Elas são sempre contra você? Às vezes a gente tem uma forma de pensar que é entender que o mundo todo conspira contra, né? Então, quando eu tenho esse comportamento, geralmente eu sou mais arredia, eu tendo a ser mais agressiva, minhas respostas vão ser mais duras, e com isso as pessoas vão se afastando. Então, talvez você já se propôs a mudar o seu padrão de como você vê as pessoas? É o primeiro caminho. 2, a forma como você se dirige às pessoas. O fato, às vezes, de você não concordar não significa que você precisa ser duro com o outro. Tem formas de dizer, olha, não gostei do que você disse. Ou, pô, não gostei do que você disse. Tem uma diferença muito grande. Eu disse a mesma coisa de 2 maneiras. Então, rever um pouco isso. Por que o teu receio tão grande em ter contato? Alguma vez você já foi machucada por alguém? Alguém já te enganou? Então, isso remete à história, né, padre? Então, tem várias coisas que você pode fazer. Eu tô vendo a capa de um livro aqui que eu sugeriria para você para ler, mas eu não me recordo agora, vou ver se até o final do programa eu me lembro e passo a dica aqui. Né? Mas para que você possa, talvez, trabalhar essas questões da convivência, das diferenças. Às vezes é difícil conviver porque eu quero que todo mundo seja igual a mim, né? E é quase impossível ter essa... E hoje nós sofremos esse problema em sociedade. Parece que, por exemplo, torcer para o time A ou B, votar no partido A ou B, criou uma briga gigante. E tem certas pessoas que não aceitam ideias diferentes.
Então, são caminhos de reflexão também, como eu já disse em um outro bloco, para você pensar as formas de mudar isto, mudar essa forma de lidar com o outro. Agora é interessante que ela tem consciência disso. Isso é muito bacana, né? Ela sente que é mal para os outros, que ela cria e assim por diante. Sim. E eu até diria para ela ir tentar amenizando. Então, eu acho que a vida tem que ser encarada de uma forma muito mais leve. Às vezes a gente engrossa muito o caldo, e o caldo é bom quando ele é mais leve, tá? Então não engrossa, acho que muito caldo. Você está percebendo isso? Tenta maneirar, faz um esforço mesmo. Não é tão simples, mas parte de um esforço pessoal, a pessoa quer. E eu acho que uma palavra-chave, você disse agora para nós o que eu devo fazer. Pede ajuda a mais pessoas, pessoas próximas, né? Olha, eu identifico isso em mim, eu quero mudar. E eu acho que pequenos passos que a gente dá para mudar na vida são tão importantes, né? O menor que seja. Então, você já pediu ajuda aqui no programa, mas pede ajuda para pessoas mais próximas de você também, tá? Deus vai colocar pessoas que possam te ajudar. E os livros, lembrei aqui, padre, tem 2 livros bem interessantes. Arrancar Máscaras e Abandonar Papéis. Muito bom. Uma delícia de livro, você acha até na internet, em PDF, às vezes. E o outro, Por que Tenho Medo de Dizer Quem Sou? Muito do bom. John Powell. John Powell. Isso, assim, são ótimos, porque eles levam você a refletir assim, tantas coisas. Isso né? confirma uma coisa que eu estava pensando ouvindo a pergunta dela, sabe? Que eu falei, nossa, eu fiquei assim com um sentimento... Ela parece tão exigente com ela mesma também, né? Com os outros e com ela, né? E isso a faz sofrer, parece, né? E eu fiquei pensando o quanto que as pessoas hoje em dia precisam aprender a olhar para si mesmas, a dar uma paradinha, dar um stop, relaxa um pouquinho e por que eu estou fazendo assim? Por que eu estou agindo desse jeito? O que eu estou sentindo agora que me faz reagir assim? Quando eu comecei a aprender a fazer isso, a me ler, sabe? Minhas atitudes foram mudando, né? O meu jeito de me colocar foi mudando. Eu que às vezes poderia ser muito impositiva no jeito de falar, eu fui mudando, eu fui começando a dizer para as pessoas como eu me sentia. E aquilo produzia muito mais efeito do que eu dizer o que era certo ou o que era errado. E você fez isso certo, você fez isso errado. Não, eu começava a olhar para mim mesma, a perceber o que eu estava sentindo, por que eu estava agindo daquele jeito e a me colocar assim, dessa forma. Olha, eu me sinto assim. Isso provoca algo em mim que é assim. E aí as situações começaram a mudar. Que bacana. Bom, gente, a gente começou a falar de depressão e aí começou também a falar de suicídio. E chegou uma pergunta assim, Edivânia. Ai, essas aí são para Elaine. Eu gostaria de saber o que fazer quando você tenta ser carinhosa, tratar bem o companheiro, mas ele não quer mudar. Ele não aceita as atitudes de carinho que você tem para com ele. Aí quem fica depressivo é você, Nossa, ela está é dizendo, né? E ela ficou tão depressiva, disse, olha, eu sou da igreja, mas eu penso até em suicídio, porque isso tira todo o gosto que eu tenho pela vida. Porque para a mulher, padre, a questão do afeto, da atenção do marido, até do ato sexual, toca toda a nossa feminilidade. Todo o nosso jeito de nos expressar, isso é muito importante para nós. Atenção, afeto, o olhar do outro para a gente. Então, assim a gente vai expressar toda a nossa feminilidade. Então, isso é muito importante. Então, eu quero dizer que eu sinto a sua dor, porque eu imagino o que você está passando. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria Você está com essa situação, né? O que fazer agora? Eu gostaria de que você tentasse olhar um pouquinho para ele. Você já sabe a situação que você está. Ela realmente não é boa para você. Mas vamos olhar um pouco para o seu cônjuge. Acho que não sei se ela diz aí, né? Mas o seu cônjuge. O que será que o faz agir assim? Por que será que ele está passando por isso? Sempre foi assim? Quando vocês se conheceram já era assim? A partir de quando passou a ser assim? O que será que está por trás disso? Né? Então, o que está acontecendo com ele? Esses dias eu conversei com um casal mais maduro, já de muito tempo de casado, e que dizia assim, meu marido era afetuoso e tal, de repente ficou frio, não tem mais aquele companheirismo e não quer mais saber de mim, eu me sinto mal e tal. Um relacionamento de quase 30 anos.
Você sabe que o homem também passa por menopausa, assim, não é a menopausa, né? É a andropausa. E que ele fica depressivo, ele fica irritável, ele não quer saber de nada, ele não quer saber do ato sexual. Então, assim, talvez não é o seu caso, eu só estou dizendo que pode ter alguma situação por trás disso. De você, com seu carinho, provocar um momento de diálogo, mas não é aquela coisa de cobrança, igual eu falava da questão anterior. Às vezes a gente, esposa, é muito impositivo com o marido. Eu já falei isso 1000 vezes, eu já falou 1000 vezes e não deu certo e continua falando, gente, para quê? Né? Então, arruma um jeito diferente de falar. Faz uma comida, faz uma coisa romântica, toca o coração dele, entendeu? Faz de novo como você fazia antes, para você ali criar um clima de diálogo e tentar chegar às raízes do problema também do seu marido. Por que ele está reagindo desse jeito? Aí você vai colocar, você não vai culpá-lo por nada, você vai colocar como que você está sentindo. Eu tenho certeza e espero em Deus, né? Porque também a gente que é mulher de Deus, a gente reza antes, a gente pede ajuda para o Espírito Santo nos iluminar, nos inspirar o que falar, como abordar o assunto. Eu tenho certeza que o Espírito Santo não vai te deixar na mão. Que bacana. Agora, padre, mas falo também para os maridos. Fala mesmo. Porque, às vezes, os maridos fazem aquelas coisas super românticas e tal para conquistar a mulher. E depois para de fazer. Não, gente. A mulher precisa continuar, que você abra a porta, ganhar uma flor, né? Ganhar um elogio, né? Essas coisas precisam continuar a serem cultivadas. A gentileza tem que fazer parte da nossa vida a vida inteira. Gentileza é uma das virtudes mais lindas, não é? Então... E outra coisa, às vezes a pessoa é muito gentil com as pessoas de fora. Verdade. Mas não é gentil dentro de casa. Verdade. Não é? Consegue ser educado, consegue ser aquele homem, ele é o gerente do banco, ele é o funcionário público, ele é aquela pessoa que todo mundo adora ele. Mas dentro de casa ele é um cavalão. Meu Deus do céu. Aí não dá, né? Claro, não é para você ser também grosso com quem você trabalha, mas dentro de casa também não é o lugar de você descontar todas as coisas que... Então, eu acho que é muito bom você ter falado isso, Edivânia. Bom, o José Geraldo te pergunta o seguinte, Elaine, não seria causa da depressão no mundo de hoje o uso excessivo de redes sociais, WhatsApp, Twitter, Facebook, celulares, que fazem com que as pessoas se voltem mais para si mesmas, esquecendo-se do outro? Se a gente dizer que é só isso, José Geraldo, a gente está mentindo, mas que também é uma causa que pode nos levar, né? Quando a gente começa a fazer comparação da nossa vida, e a comparação é péssima, porque eu sempre vou colocar, eu poderia ter sido, poderia ter feito, olha lá aquela pessoa. Então, acho que é um caminho. Nós não podemos dizer que ele é o único, né? Porque também as redes sociais se prestam a coisas bastante interessantes. Hoje a gente estava falando de jogos, não sei o quê, veio lá um estudo de uma criança autista que jogando Pokémon GO lá, que estava tão em alta, né? Conseguiu ter contato com o externo, coisa que ela não tinha. Ok, é um jogo, que estava todo mundo criticando, tudo bem usado pode ser possível, mas pode ser uma causa? Eu diria, José, pode, mas não é a única. Eu acho que a grande questão é o que eu vou olhando na rede social, o que eu vou querendo ser na rede social, que muitas vezes eu não sou, né? Quero ter um status que eu não tenho, uma posição que eu não tenho, mostrar para ser elogiado, né? O pessoal fala que é a síndrome do like, né? Se você não recebe joinha lá nas suas curtidinhas no Facebook, tem gente que fica desesperada. Né, postou um negócio, botou lá, não recebeu um retorno, um reconhecimento, mas eu diria que isso é só uma pontinha, né, de uma coisa que é muito maior. Então, não receber o joinha no Facebook e ficar mal com isso é uma ponta de algo que é muito mais amplo, que a gente pode discutir aqui e ficar uns 3 programas, né, padre? Só falando sobre isso. Mas é um caminho, José, uma coisinha também é para pensar. E a gente sabe que as redes sociais, eu concordo com você, ela tem a sua importância, ela tem os seus valores, mas é uma busca de equilíbrio, né? Sim, sim. Uma busca de equilíbrio muito séria, muito necessária, porque às vezes as pessoas se isolam, se fecham mesmo nesse mundo, né? A pessoa, ela fica o dia inteiro assim, como que ela consegue o tempo inteiro, ela não sai disso aqui, ela não sai do seu computador, né? E eu acho que a gente vai voltar a falar isso nos outros programas, às vezes eu fico preocupado, eu vejo que adolescentes viram à noite, tá, nesses jogos,
áudio, internet, joga com não sei quem. E realmente eles não conseguem parar. É, E aí aumentam os casos de déficit de atenção, que não são, na verdade, o déficit de atenção. É o excesso de estímulo que te deixa ligado o tempo todo. Então, tem até diagnósticos aí complicadérrimos com relação a isso, né? E dá bastante tempo para a gente falar, né, Paulo? Muito bem. Gente, olha, o programa Trocando Ideias é bom demais, mas ele é assim, ele troca ideias e o tempo vai passando, tá? Quero agradecer as nossas queridíssimas convidadas, que Muito graças obrigada. a Deus enriquece demais nosso programa. Edivânia, obrigado de coração. Volte muitas e muitas vezes aqui, viu, querida? Tá bom, padre. Eu que saio sempre edificada daqui. Coisa boa. Elaine, Deus te abençoe sempre. Amém. Alegria imensa tê-la sempre conosco, Muito viu? obrigada. E é uma alegria imensa ter você aí na sua casa, ter você onde quer que você esteja, participando conosco, fazendo esse programa acontecer. Nós ficamos por aqui, mas semana que vem estamos de volta com você em mais um Trocando Ideias. cançãonovaplay.com. Assine já!